Graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus eterno. Agradecemos a Deus por esse dia que se chama hoje, que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, o cumprimento de toda a palavra. Louvamos ao Senhor, porque de bom grado o Senhor nos alcançou e nos revelou a sua vontade, que era de nos resgatar, e por isso nós somos felizes, fomos resgatados pelo seu sangue, pela sua morte na cruz, e hoje celebramos a sua ressurreição. Louvado é o nome do Senhor, amém? Eu espero que você tenha, mesmo aí na sua casa, com a oportunidade de alguns estar com os seus, eu espero que tenha sido um dia muito bom, muito bom. É bom porque nós chegamos até aqui, né? Vencemos, né? Glória a Deus, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, diaconisa Eliane, pastora local em Casimiro de Abreu, junto com meu marido, o presbítero Carlos. Um beijo grande, nossos irmãos em Casimiro, né? Os irmãos que estão lá nos acompanhando, os amigos. E queremos louvar o Senhor por essas coisas. Vamos lá, com a oportunidade de estar dividindo uma parte da palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações. Amém? Vamos lá? O título dessa mensagem: não ande por vista. Não andar por vista. É um exemplo bem fácil para poder entender o que eu quero dizer. Vamos lembrar do povo de Israel saindo do Egito e chegando em frente ao mar. Eles não poderiam avançar por conta do mar. Vamos voltar para trás? Vamos voltar? Não pode. Faraó vem aí. Então eles estão entre Faraó e estão entre o mar. E aí eles poderiam pensar, vamos parar? Não vai dar para prosseguir. Mas sabe o que Deus faz? E que Deus fez? Deus abriu o mar. Deus poderia impedir Faraó de chegar, mas Deus fez o impossível. Ele abriu o mar e o povo passou. Andar por vista. Andar por vista é ver o mar fechado. Não dá para prosseguir. Mas não andar por aquilo que nós vemos é olhar para o alto e ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai operar o milagre. Amém? Aleluia. Não ande por vista. Não ande por vista. O dia se apresentou? Coisas alcançaram o seu coração? Não ande por vista. Não ande por... O nosso Redentor vive. Vive e é conosco. Amém? E a palavra do Senhor que nós vamos meditar nessa noite se encontra em Lucas 24. Do versículo 1 ao 8. Amém? Vou ler. Lucas 24, versículo 1. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando perfume que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido retirada e entrando no túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceu diante delas 2 homens vestidos de roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram seus rostos no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Oh, aleluia! Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando ele estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia.
Versículo 8. Então elas lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e todos os outros. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu quero pedir a sua ajuda para você poder entender o que eu estou falando. Você precisa visualizar o momento. Aquelas mulheres, elas estavam indo até o túmulo no domingo de manhã, levando os perfumes que haviam preparado. Aquelas mulheres estavam com o seu coração doído, porque o seu Senhor, o Senhor Jesus, o amigo, o companheiro, o mestre, aquele que tinha sempre uma palavra, estava morto. E elas estavam indo até o túmulo dele para cuidar, levando os perfumes que elas haviam preparado. Nós aprendemos alguma coisa nessa primeira parte. Sabe o que? Eu vou até ler. Que em meio às nossas dores, nós não podemos parar. Precisamos prosseguir. Precisamos. Aquelas mulheres, elas tinham no coração o cuidado com o seu mestre. E elas não se deteram por conta das suas dores, mas elas foram fazer o que tinha para ser feito. E assim também somos nós. Muitos de nós hoje estão com o coração apertado, porque seus queridos e amados estão nessa frente de luta, de batalha. Mas nós não podemos fazer nada. É eles que têm que estar lá. Nós só temos que colocar a nossa fé em ação e fazer o que tem que ser feito. É colaborar e orar, usar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, para que eles sejam guardados e livres, que nenhuma peste os alcance. Isso é que nós aprendemos nesse primeiro momento. Não posso parar. Mesmo que eu esteja com as dores, sofrendo, eu tenho que consolar. Eu tenho que guardar, zelar em oração. Eu tenho que estar fazendo aquilo que me cabe fazer. Amém? Glória a Deus. No segundo momento, elas viram que a pedra não estava lá. Ela foi removida. E quando elas entraram no túmulo, elas viram que o seu mestre, o corpo do mestre não estavam lá. E aí elas não sabiam o que pensar. A Bíblia fala que elas não souberam, elas não estavam entendendo, não souberam o que pensar. E nós aprendemos outra coisa. Há situações que nos tentam nos parar, mas precisamos estar atentos, pois Deus está no controle. Deus está no controle. Elas entraram e não viram o corpo do Senhor, mas Deus está no controle de tudo. Elas não estavam entendendo, mas Deus sabia o que estava fazendo. E o Senhor sabia que o coração delas estava apreensivo por conta daquilo. E aí o que aconteceu? 2 homens vestidos de roupas brancas reluzentes. Foi uma coisa tremenda, que elas tiveram medo e colocaram seus rostos no chão. Deus não nos deixa enganada diante de uma situação. E o que aqueles 2 homens, aqueles anjos, falaram para ela? Trouxeram a sua lembrança. Trouxeram a sua lembrança. Aquilo que o próprio Jesus, o próprio mestre tinha orientado, entregado a elas para eles guardarem no coração. Olha o que eles disseram. Por que vocês estão procurando entre os mortos a quem está vivo?
Ele não está aqui, ele foi ressuscitado. Lembre que quando ele estava lá na Galileia, ele disse, quem disse? O Senhor Jesus. O Filho do Homem, ele, Jesus, precisa ser entregue aos pecadores. Precisa ser crucificado. Ele foi entregue? Foi. Ele foi crucificado? Foi. E ele precisa ressuscitar. Olha. Por conta da situação. Aquilo que estava no coração, a informação que estava no coração delas, e elas estavam vendo, elas não lembraram que o próprio Jesus já tinha avisado que tudo aquilo ia acontecer. Oh, meu Deus. Meus irmãos, Deus não deixa ninguém enganado não, filho. As situações estão aí, mas Deus já viu tudinho. E Ele vai dar a direção. E o que nós aprendemos? Que quando nós estamos olhando, andando por vista, nós perdemos a oportunidade de ver o agir de Deus, ver o milagre, ver as palavras do Senhor se confirmando no nosso meio. Oh, aleluias! Meus queridos, somos como aquelas mulheres. Não é acusação, não. Por isso que está descrito na palavra de Deus, não é acusação. Mas o que acontece é que nós somos como elas, somos afligidos por medos. Os medos, as preocupações turvam nossa mente, turvam nosso olhar. Mas o Senhor envia anjos para nos lembrar, para trazer à memória aquilo que precisamos saber. Que Ele não nos deixe enganado. E a situação que nós vivemos, Ele dá o escape. Porque o que elas estavam sofrendo, medo ali, de ter o corpo do mestre roubado, de não saber onde estava o amado. Aonde que está o amado? O que fizeram com ele? Para onde o levaram? O Senhor disse, ninguém levou não. Ele vive. E Ele está à frente de vocês. E aí o que acontece? Quando andamos por vista, deixamos de perceber a manifestação dos milagres, o agir da glória de Deus. Jesus estava morto, mas ressuscitou. E elas entraram e não encontraram. Mas os anjos a lembraram e elas foram despertas. Porque no versículo 8 diz assim: então as mulheres lembraram da palavra dele, do Senhor Jesus. E quando voltaram do túmulo, que saíram dali, foram contar aos 11 apóstolos e todos aqueles que estavam com eles. Amém? É diferente de nós? Não é diferente. Precisamos ser despertados a todo tempo. Não andar por vista. Mas não continua, não para por aí não. Vamos lá. Isso foi as mulheres que numa situação de dor no coração, de perda, não conseguiram ver o agir de Deus. A profecia se cumprindo. Aquilo que Jesus tinha dito estava se cumprindo. E elas não viram. Era uma situação pesada, né? Mas vamos lá. Vamos agora em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nessa leitura que nós vamos fazer agora, é uma situação oposta do que as mulheres estavam vivendo lá no túmulo. Elas estavam com o coração angustiado e não conseguiram ver, porque elas estavam apreensivas, preocupadas. Então, é uma situação que faz ficar o ambiente, a mente, tudo pesado. Mas agora nós vamos ver uma outra situação, ao contrário, tá? Está em Atos 1, versículo 7.
E Jesus já andando com os discípulos, Jesus ressuscitado, ali eles vendo Jesus. Tomé já tinha colocado o dedinho lá nas chagas. E eles estavam vendo que o mestre estava vivo, tinha ressuscitado, o coração estava, fervendo, aleluia. Né? E aí agora Jesus fala, e Jesus falou, que eles perguntaram para Jesus quando que Jesus iria voltar. E ele diz assim, não cabe a vocês a saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua prioridade e autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles, foi subindo em uma nuvem e o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens Galileu, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e o qual foi levado ao céu voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Oh, Deus tremendo, aleluia, né? Olha o que nós vemos. O Senhor está aqui nessa situação, ministrando no coração deles. E eles, diferente do coração das mulheres lá no túmulo, o coração deles estavam fervendo de alegria, de alegria. Eles estavam felizes, eles estavam cheios. Talvez não queriam nem que aquele momento acabasse, nem eu ia querer. Mas Jesus orientou que era a hora dele partir e eles viram. Jesus orientou eles em tudo. Jesus orientou. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É isso que acontece hoje conosco. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos medos, o Espírito Santo nos enche de força. E nós somos aqueles que pregamos as boas novas, de que na vida teremos aflição, mas Deus é conosco. O Senhor é o nosso socorro e a nossa providência. Do céu vai vir o nosso socorro. Nós podemos olhar para o alto. O Espírito Santo traz aos nossos ouvidos consolo, dizendo para nós que o nosso trabalho é só descansar. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Tem que descansar nele. Vamos descansar nele. Isso é o Espírito Santo, traz a memória. O Espírito Santo traz à nossa memória que devemos ser fortes e corajosos. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso companheiro. O Espírito Santo que habita em nós é nosso amigo. E ele nos usa como ferramentas para anunciar o ano aceitável do Senhor. A força, o vigor, a coragem, a paz que excede todo entendimento, que nós temos falado muito disso. Amém? E aí esses discípulos, nesse momento, vivendo um momento diferente das mulheres, eles estão olhando para o céu, eles estão olhando para o alto, vendo Jesus subir, e ainda olhando para o alto, como os 2 lá no túmulo. 2 homens chegam e exortam a eles, dizendo: a esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma vai voltar. Presta atenção em numa outra
forma, né? Olha só, o que vou dizer? Vocês viram, Jesus falou que ia ser o quê? Perseguido, preso, tinha que ser entregue nas mãos dos pecadores, que ele ia ser morto e crucificado, mas ele ressuscitaria. Tudo isso vocês viram? Tipo assim. E ele ressuscitou? Ressuscitou. Vocês estão vendo ele subir? Do mesmo jeito ele vai vir. Do mesmo jeito ele vai vir. E nós hoje, eu e você, cadê os 2 anjos para vir perto da gente, dizer pra gente, lembrar a gente das coisas de Deus, lembrar? Sabe o quê? Jesus também orientou sobre isso. O Espírito Santo é Ele que habita em nós. Ele habita em nós. E Ele vai sacar da nossa memória tudo aquilo que a palavra do Senhor, ela revela a nós. Porque Deus não é homem para que minta. E tudo está revelado. Deus não nos deixa enganado. Somos testemunhas, eu e você, que diz que na vida teremos aflição. Hoje eu estava ouvindo um louvor que a gente vem cantando já quase na igreja quase uns 3 anos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem. Para dizer que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Tudo isso que nos está acontecendo, todas as coisas já nos foram reveladas. Todas já foram reveladas. E nós precisamos permanecer. Hoje celebramos a Páscoa. Celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. O nosso Redentor vive e nós vamos viver hoje, amanhã, depois, até o dia que o Senhor quiser, trazendo essa palavra de ânimo no nosso coração, que Ele vive, Ele reina no nosso coração e na nossa vida, reina em nós através do Seu Espírito. E nós vamos continuar louvando ao Senhor, passando por lutas, vencendo batalhas, entoando louvores e em tudo orando, buscando a face do Senhor. Amém? Essa é uma palavra que eu tenho no dia de hoje para dividir com os irmãos que falam no meu coração. Um pouquinho antes de ligar, minha filha ligou muito preocupada e eu espero que ela ouça essa mensagem e que Deus traga no coração daqueles que, como ela, estão aflitos, preocupados, mas sabendo que Deus não perde o controle de nada. Nada. E Deus vai guardar. E Deus vai livrar. E ainda que tenha que ficar em frente a um mar vermelho, porque foi isso que ela disse, meu marido vai para frente, linha de frente, lá de frente para o mar, Deus vai abrir o mar. E os queridos que estão trabalhando, e os queridos que estão na linha de frente nessa batalha, vão passar com os pés enxutos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Deus, neste dia, Senhor Deus, que nós celebramos a Páscoa, queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de celebrar, Senhor Deus, a vida do Senhor, a ressurreição de Cristo Jesus. Senhor Deus, esse plano perfeito que nos alcançou, morte e ressurreição. A vida venceu a morte e nos alcançou. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus. Mas queremos, Senhor Deus, continuar, Senhor Deus, pedindo ao Senhor
Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso coração, porque é tempo de lutarmos, Senhor Deus. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor Deus. Trazer, Senhor Deus, as palavras de vida, de força, de vigor, de esperança. Espírito Santo, tenha liberdade em nossos corações. Fala, Senhor, fala profundamente que teus servos querem ouvir. Senhor, eu te peço, Pai. Senhor Deus, que nós não venhamos andar por vistas. Não venhamos andar por vistas, mas que andemos, Senhor Deus, olhando para o alto. Porque o nosso Deus é maior que todas essas coisas. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, porque hoje o Senhor, Pai, permite o seu Espírito estar em nós. E Ele, com liberdade, sacar, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir. Lembrar daquilo que está descrito, revelado na Tua palavra. As Tuas providências. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. E eu louvo ao Senhor, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, alcança os corações dos aflitos. E que eles experimentem, Pai. Experimentem a manifestação do Teu agir, da Tua glória e o milagre do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo no seu coração, meus amigos. Feliz Páscoa, em nome de Jesus.